Tem um período da história em que as pessoas colocavam fogo na própria casa antes de se mudar, de propósito. Não era desespero, não era loucura, era cálculo frio. Porque o que restava nas cinzas valia mais do que a estrutura em pé. Estamos falando de pregos. Um pedaço de metal pontiagudo que você usa hoje sem pensar, que compra aos milhares por alguns reais, que entorta e joga fora sem cerimônia. Esse objeto já foi tão escasso, tão caro, tão central na vida das pessoas, que moldou economias inteiras e definiu o que famílias tinham ou não tinham para comer. E a história de como ele chegou até você é mais estranha do que você imagina. Porque antes de existir o prego, existia o problema. Durante a maior parte da história, construir alguma coisa com madeira exigia encaixes, pinos, junções que levavam horas para serem feitas por mãos especializadas. Quando o prego de metal apareceu, ele não resolveu tudo, mas simplificou o que antes era quase artesanato de precisão. O problema é que cada prego era forjado à mão. Um ferreiro, o fogo, uma barra de ferro aquecida até ficar maleável e golpes repetidos para formar a haste, afinar a ponta, dobrar a cabeça, um por um. Dezenas de minutos por unidade. Em regiões mais isoladas, onde importar era difícil ou impossível, quem precisava de pregos dependia diretamente de quem sabia fabricá-los, e isso tinha um preço. Construir uma casa era acumular um patrimônio de metal, e é aí que a queima faz sentido. Na América colonial, quando uma família decidia se mudar, era comum queimar a estrutura de madeira da casa abandonada e vasculhar as cinzas para recuperar os pregos. A madeira ficava para trás, o metal voltava com você, porque reconstruir era mais fácil do que refabricar cada prego do zero. Mas esse não era o único uso que o prego tinha fora da construção. Em áreas rurais da Europa e das colônias americanas, famílias inteiras passavam as noites em torno de pequenas forjas improvisadas em casa. Crianças, adultos, todos trabalhando no mesmo ritmo: aquecer, moldar, cortar, repetir. Os pregos produzidos não eram para construir, eram para trocar. Por farinha, por tecido, por sal. Uma noite de trabalho poderia se converter em dias de sustento. O prego havia se tornado uma espécie de moeda paralela, reconhecida e aceita porque todo mundo precisava, e poucos conseguiam produzir em quantidade. Mas então veio a máquina, e tudo o que tinha valor, de repente não tinha mais. No final do século XVIII e ao longo do XIX, com a Revolução Industrial, surgiram as primeiras máquinas capazes de cortar pregos de chapas de metal em série. O prego forjado, irregular, quadrado, trabalhado à mão, foi sendo substituído pelo prego cortado, depois pelo prego de arame, redondo e padronizado. O preço despencou quase 90% em algumas décadas. O que uma família levava uma semana para produzir, uma máquina fazia em minutos. O que antes era herdado de pai para filho, recuperado de incêndios, usado como pagamento, passou a ser comprado a granel e descartado quando entortava. Não porque o prego havia mudado tanto assim, mas porque o custo de fabricar um novo ficou menor do que o esforço de consertar o antigo. Hoje você tem centenas deles espalhados na sua casa, em móveis, em quadros, em prateleiras. Eles aparecem toda vez que você monta algo, pendura algo, conserta algo e somem da sua atenção um segundo depois. Invisíveis, sem nenhum peso simbólico, sem nenhum valor além da função. E essa invisibilidade é exatamente o que os torna fascinantes. Porque houve um tempo em que alguém olhava para esse mesmo pedaço de metal e via riqueza, via trabalho, via noites acordado em frente ao fogo, via a diferença entre ter e não ter. Se você quer continuar descobrindo como objetos que você ignora todo dia já foram o centro do mundo, inscreva-se no canal, porque esse tipo de história não aparece no livro didático, e quem busca merece encontrar. E no próximo episódio, vamos falar sobre algo que a humanidade foi capaz de mover montanhas para controlar. Guerras não foram travadas por ele, mas fortuna sim. Rotas marítimas foram redesenhadas, indústrias inteiras nasceram e morreram em torno de um único problema:
chegar antes que o tempo acabasse. Se um prego valeu uma casa em chamas, imagina o que esse próximo objeto moveu. Te vejo no próximo vídeo.